Isabela segurava o envelope com as mãos trêmulas. Dentro dele, a última fatura vencida do mês e o aviso. Seu apartamento seria leiloado em 30 dias. Sentada na cozinha apertada de um sobrado alugado na zona sul de São Paulo, ela encarava a conta como quem encara uma sentença. Seu pai, outrora um empresário bem-sucedido no ramo de autopeças, estava internado após um AVC. A loja da família já havia fechado, as dívidas se acumulavam e sua mãe mal conseguia manter a farmácia aberta com a ajuda de uma funcionária. Isabela, 27 anos, formada em administração, trabalhava como gerente em uma loja de roupas no shopping. O salário mal cobria os remédios do pai e o plano de saúde. Era uma mulher inteligente, sensata, orgulhosa, mas agora o orgulho não pagava as contas. Foi numa noite de sábado, voltando para casa depois de um plantão cansativo, que recebeu uma ligação inesperada. Isabela, aqui é o Dr. Alencar. Um conhecido meu está em busca de uma solução incomum. Lembrei de você. Pode me encontrar amanhã cedo no escritório. Dr. Alencar era o advogado da família. Um homem discreto, mais velho, quase paternal. Ela não fazia ideia do que ele queria dizer com solução incomum, mas apareceu no escritório no horário marcado. Você conhece Rafael Torres? Isabela franziu a testa. Conhecia de nome. Um empresário reservado do setor imobiliário. Bilionário, segundo os boatos. Morava fora do país e era famoso por nunca aparecer em revistas ou entrevistas. Ele precisa de um casamento rápido, civil, discreto, nada romântico, um contrato por tempo determinado com cláusulas. Ele se dispõe a pagar. Muito bem. Pela colaboração. Ela engasgou com o café. Está me oferecendo um casamento de mentira? Legalmente válido, mas sem envolvimento real. E com prazo para acabar. Ele precisa por motivos pessoais. Não posso entrar em detalhes agora. Mas há um valor generoso envolvido. Você pode quitar as dívidas da sua família e ainda sair com uma boa reserva. Era surreal. Casar com um desconhecido por dinheiro soava como algo de filme, mas aos poucos, enquanto Alencar mostrava os termos do contrato, os números começaram a falar mais alto que o senso comum. Rafael se comprometia a quitar todas as dívidas do nome dela e da família. Pagar uma quantia de 500 mil ao final do acordo, que duraria exatamente 12 meses. Manter o casamento estritamente privado, sem envolvimento físico ou emocional. Prover uma moradia comum por questão de aparência, mas sem obrigação de convivência. Diária, a única cláusula inegociável. Ela não podia desistir antes do prazo. E se eu me recusar? Perguntou, ainda em choque. Nada muda, mas você sabe o quanto sua família precisa. E ele escolheu você, Isabela, pelo seu perfil. Discrição, conduta limpa, nenhum escândalo. Ele quer alguém confiável e com motivos reais para manter a farsa. Isabela saiu do escritório com um contrato debaixo do braço e uma tempestade na cabeça. Passou a noite acordada, pensando no pai, na farmácia da mãe, nas contas acumuladas. Na manhã seguinte, assinou. 3 dias depois, conheceu Rafael. Ele chegou com pontualidade britânica ao cartório. Terno preto, expressão fria, relógio caríssimo, alto, postura impecável. A beleza dele era quase intimidante, mas havia algo nos olhos, uma distância, como se estivesse sempre a 3 passos de tudo. Isabela? Ele disse, oferecendo a mão. Ela apertou com firmeza. Sou Rafael. Não gosto de rodeios. Espero que possamos manter isso simples e direto. Tudo bem. Simplicidade é tudo o que me resta ultimamente. Ele quase sorriu, mas voltou ao olhar. Neutro. Assinaram os papéis, sem beijos, sem convidados, apenas Alencar como testemunha. Você vem comigo agora? Perguntou Rafael, saindo do cartório. Para onde? Nossa casa.
Temos que manter uma aparência mínima para certos registros. Você pode trazer suas coisas depois, mas hoje quero que veja o imóvel. É parte do contrato. O motorista os levou até um condomínio fechado na Granja Viana. Um sobrado elegante, com jardim bem cuidado, decoração sóbria e impecável. Esse é seu quarto. Pode mudar tudo se quiser. Costumo viajar bastante. Vamos nos ver pouco. Mas é importante que saiba, nada do que faço é sem motivo. E este casamento não é exceção. Você quer me contar o verdadeiro motivo? Ela arriscou. Ainda. Não. Talvez um dia, talvez não. Mas entenda, Isabela, há muita coisa em jogo aqui. Ele a olhou de forma firme. E mesmo sem levantar a voz, havia uma tensão no ar. Algo escondido atrás daquele comportamento controlado. Um homem cheio de muros. Naquela noite, deitada numa cama que não era sua, em uma casa que parecia de revista, Isabela se perguntava: quem era de verdade Rafael Torres? E por que precisava tanto de um casamento que parecia mais uma negociação? De empresa, ela dormiu leve, com dúvidas mais pesadas que o colchão. Mal sabia que em menos de 2 semanas descobriria um pedaço da resposta. Um detalhe no cofre trancado do quarto de Rafael, que ela não deveria ter visto. Isabela acordou cedo, ainda se sentindo deslocada. A casa era silenciosa, quase como um cenário. Rafael já havia saído. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem. Apenas o café pronto na cozinha e uma anotação seca sobre a senha do Wi-Fi e o número da empregada que passaria às quartas e sextas. Nos primeiros dias, ela se ocupou em organizar seu novo quarto, atualizar documentos com o novo sobrenome e dar um tempo no trabalho, alegando assuntos pessoais urgentes. Ela e Rafael mal se viam. Quando ele estava em casa, trancava-se no escritório do 2º andar. A porta, sempre fechada, tinha uma fechadura digital e um aviso: área pessoal. Não entre. Isabela respeitava, até o sábado seguinte. Chovia fraco quando ela decidiu preparar um jantar simples como forma de agradecimento. Havia aprendido com a mãe que, às vezes, um gesto pequeno era mais valioso do que 1000 palavras. Fez risoto de cogumelos. Rafael apareceu por volta das 21h, exausto, sem gravata, com os cabelos um pouco bagunçados. A primeira vez que ela o via fora do modo executivo. Preparou isso? Ele perguntou surpreso. Achei que seria educado, já que estamos morando juntos. Ele se sentou à mesa. Silêncio constrangedor por alguns minutos, interrompido apenas pelo som dos talheres. Você está se adaptando? A casa é linda, mas parece vazia. É tudo tão impecável que parece que ninguém mora aqui. Ele ergueu os olhos. Havia algo naquela frase que o atingiu. Não respondeu, apenas voltou a comer. Depois do jantar, ele agradeceu com um aceno e subiu direto para o escritório. Na manhã seguinte, Isabela acordou com barulho vindo do andar de cima. Curiosa, subiu devagar. A porta do escritório estava entreaberta, algo inédito. Rafael? Chamou. Nenhuma resposta. Ele não estava lá. A janela estava aberta e o vento balançava as folhas de um fichário sobre a mesa. Ela entrou, hesitante, apenas para fechar a janela. Foi aí que viu o cofre, um modelo moderno, embutido na parede atrás de uma estante de livros. Mas o que chamou sua atenção não foi o cofre em si, e sim o papel esquecido em cima da mesa, com uma anotação rabiscada. RT 250799. Isabela sabia que não devia, mas a curiosidade era forte. Ela se aproximou do cofre. A senha parecia Clara Rafael Torres Data. Tentou R-Plus 250799. O cofre emitiu um bip e se abriu. Dentro havia apenas uma pasta preta, com documentos organizados em plásticos. Ela não pegou nada. Apenas leu o título em uma das folhas pela transparência. Propriedade intelectual. Transferência internacional. Patente registrada em nome de... O nome dela. Isabela recuou.
O coração disparou. Por que existia um documento de patente com o nome dela em um cofre fechado? Naquele momento, ouviu o som da porta da frente sendo aberta. O carro de Rafael havia voltado. Sem pensar, fechou o cofre, empurrou a estante de volta e correu escada abaixo. Sentou-se no sofá como se nada tivesse acontecido. Quando ele entrou, ela forçou um sorriso. "Está chovendo muito lá fora?" perguntou, a voz falhando levemente. Ele a olhou, desconfiado. Seus olhos foram direto para o andar de cima. Depois, voltaram para ela. "Chuva fraca, mas pode virar tempestade." Foi a única coisa que disse antes de desaparecer novamente no escritório. Naquela noite, Isabela não dormiu. O nome dela, em um documento de patente trancado num cofre, ela não era engenheira. Nunca criou nada. Não tinha relação com tecnologia. No dia seguinte, resolveu procurar por pistas. Entrou no Google, digitou o nome de Rafael Torres com termos como patente, invenção, investimento, e então achou uma matéria de 2018 em um site americano. Mencionava uma tecnologia de otimização de solo urbano para construções verticais, uma patente registrada no Brasil, em nome de terceiros, para evitar conflito de interesse. O projeto estava avaliado, segundo o texto, em mais de 70 milhões de dólares. Isabela fechou o notebook. Suas mãos suavam. Aquele casamento não era apenas um acordo. Ela fazia parte de algo muito maior. E agora tinha certeza. Rafael escondia mais do que motivos pessoais. Ele escondia um segredo que valia milhões. Mas o que ele queria dela? E por que o nome dela estava naquele documento? No dia seguinte, Isabela acordou determinada. Não dava mais para fingir que tudo era apenas um contrato. Havia algo ali, e era pessoal. Ela só não sabia ainda se estava sendo usada, protegida ou envolvida em algo ilegal. Tentou agir normalmente. Fez café, ligou para a mãe, passou parte da manhã reorganizando a papelada da farmácia que trouxera consigo. Mas por dentro, seu foco estava apenas em uma coisa: descobrir por que seu nome aparecia em uma patente milionária. À tarde, decidiu voltar ao cartório onde assinou o casamento. "Desculpe a pergunta, mas é possível saber se meu nome está vinculado a algum outro registro jurídico além do casamento?" perguntou com a desculpa de estar atualizando seus dados de cidadania. A atendente olhou para ela com certo estranhamento. "Não temos esse tipo de consulta aqui. Você pode pedir uma certidão negativa de bens ou procurar por registros no cartório de títulos e documentos. Mas você assinou algum contrato além do casamento?" Isabela hesitou. "Acho que sim. Só queria confirmar se havia sido formalizado, e aqui ou em outro lugar." Saiu sem respostas, mas com uma certeza maior. Precisava entender o passado de Rafael. E rápido. Naquela noite, esperou ele chegar. Estavam há quase 3 semanas casados, ou melhor, contratualmente ligados. Mas em todo esse tempo, o contato entre eles não passava de frases curtas. Quando ele apareceu na cozinha, com o costumeiro olhar contido, ela decidiu falar. "Rafael, eu preciso entender o que está acontecendo." Ele parou no meio do caminho. "A que você se refere? Você sabe do que eu estou falando. O cofre, o documento com meu nome. Aquilo não é comum. Isso vai muito além de um casamento de fachada. Por que meu nome está numa patente?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois puxou uma cadeira, sentou-se diante dela e cruzou as mãos. "Você abriu o cofre?" Ela não respondeu. "Eu imaginei que isso pudesse acontecer em algum momento." Ele suspirou. "Eu registrei essa tecnologia há 5 anos. Foi desenvolvida por mim e por um parceiro internacional, mas havia um problema. Eu estava envolvido com empresas que poderiam contestar a patente por conflito de interesse. Precisei registrar em nome de terceiros. Escolhi uma pessoa que jamais
despertaria suspeitas. Alguém sem histórico empresarial, sem conexões com o setor, uma pessoa limpa. Escolhi você. Mas por quê? Eu nem te conhecia, porque eu te observei antes, disse ele, encarando-a. Eu sabia do histórico da sua família, do seu perfil. Dr. Alencar é de confiança. Precisava de alguém confiável. O plano era transferir a patente de volta para mim quando tudo estivesse resolvido. Mas então, seu pai teve o AVC. Suas dívidas explodiram. E eu vi uma oportunidade de te ajudar e de proteger meu projeto ao mesmo tempo. Isabela se levantou com o rosto quente. Você me usou. Eu te protegi, respondeu ele calmo. Se tivesse registrado no nome de um funcionário ou parente, já teria sido contestado. Mas em seu nome, ninguém ousaria. E agora que a tecnologia está prestes a ser vendida, eu preciso oficializar a transferência. Por isso, o casamento. Por isso, o contrato. Era a maneira mais segura de garantir o controle total antes da negociação. Ela não sabia se chorava ou gritava. Seu nome estava envolvido numa transação que valia milhões e ela não sabia de nada. Você me enganou desde o início. Eu nunca menti, só omiti. E a prova de que não sou um canalha é que mesmo agora você ainda terá sua parte. O valor que prometi no contrato está garantido, mas se quiser mais, se quiser se tornar sócia oficialmente e continuar comigo nesse jogo, a decisão é sua. Ela o encarou por longos segundos. Aquilo não era mais apenas um casamento de conveniência. Era um jogo corporativo, um risco calculado. Você confiou em mim para esconder uma fortuna. Agora vai ter que confiar de novo, se quiser que eu continue nisso. Ele assentiu. Pela primeira vez, um sorriso discreto apareceu em seu rosto. Confio. Mas há algo que você precisa saber. Uma cláusula oculta no contrato original. Uma que pode mudar tudo se vazar. Ela estreitou os olhos. Que cláusula? Rafael se levantou e foi até o escritório. Voltou com um envelope. Entregou-o em silêncio. Leia com calma. Amanhã conversamos, mas saiba, a decisão que tomar depois disso vai definir o rumo da sua vida e da minha também. Ela ficou ali, segurando o envelope como quem segura um destino. Naquele momento, entendeu. Não havia mais como voltar atrás e talvez nem queria. Isabela passou boa parte da noite encarando o envelope. Não queria abri-lo. Algo no tom de Rafael havia mudado, como se, ao entregar aquele papel, ele estivesse colocando nas mãos dela algo que deveria permanecer trancado. Mas o conteúdo não podia esperar. Abriu. Dentro havia uma cópia do contrato, assinado semanas antes. O documento que, na pressa de salvar o pai e evitar a falência, ela assinou com olhos fechados. Estava tudo ali. Termos técnicos, valores acordados, obrigações mútuas. E então, encontrou. Página 9, item 4.7, em letras menores que o restante. Caso o titular do nome no qual a patente foi registrada, Isabela Torres, venha a cancelar judicialmente ou publicamente o acordo de casamento antes do prazo de 12 meses, ou se tornar pública a existência do contrato entre as partes, o controle da patente será automaticamente transferido à parte contrária do contrato em trâmite, o senhor Elias Brandão. Isabela recuou. Elias Brandão. Ela conhecia aquele nome. Só não conseguia lembrar de onde. Abriu o notebook, pesquisou. Não demorou. Empresário do setor imobiliário, conhecido por aquisições agressivas. Já tinha disputado projetos públicos com o governo e estava em processo de licitação com a Prefeitura de São Paulo. Um tubarão. E então, uma matéria antiga chamou sua atenção. Startup brasileira enfrenta sabotagem após descoberta de nova tecnologia de solo urbano. Cofundador acusa antigo sócio, Elias Brandão, de tentar fraudar registros. O cofundador era Rafael. Isabela entendeu tudo de uma vez. Rafael havia usado o nome dela para impedir que Elias tomasse posse da patente. A cláusula era a proteção
E a armadilha? Se ela desistisse do acordo ou se revelasse a existência dele, o controle da patente, avaliada em milhões, seria automaticamente entregue ao inimigo de Rafael. E mais, isso a colocaria no centro de uma guerra corporativa. Na manhã seguinte, ela foi até o escritório. Rafael estava lá, digitando algo. Não levantou os olhos quando ela entrou. Li a cláusula, ele parou. Então já sabe o risco. Você me usou como escudo. Me colocou entre você e um inimigo que pode destruir tudo. Coloquei você onde ninguém suspeitaria, e até agora funcionou. Isabela sentou-se encarando-o. E o que acontece se eu quiser sair? Você pode sair, mas ele leva tudo. E você será processada por quebra de contrato e por responsabilidade civil sobre a patente. Você não terá nada, nem eu. Ela sentiu o estômago revirar. Isso é chantagem. Não, é um pacto, um risco dividido. Eu te dei poder. Agora depende de como você quer usá-lo. Ele se levantou e foi até a janela. Ficou em silêncio por alguns segundos. Quando registrei tudo no seu nome, achei que conseguiria resolver antes de precisar de você de verdade. Mas as coisas saíram do controle. E aí eu vi você. Vi alguém que não queria só dinheiro. Queria salvar a família, cuidar. Eu me vi em você. Por isso te envolvi. E o que você quer de mim agora? Ela perguntou mais firme. Ele se virou. Quero que fique. Que jogue comigo. Que assuma o que já é seu por contrato, mas com consciência. Podemos fazer isso juntos. Ou podemos assistir tudo desabar. Isabela estava em choque. Era como se estivesse diante de um abismo e ele estendesse a mão. Mais tarde, Isabela saiu sozinha. Precisava respirar. Parou em frente à antiga farmácia do pai, agora fechada. Olhou para o imóvel abandonado com a placa de vende-se. Pensou em tudo o que haviam perdido e em tudo o que poderiam recuperar. Lembrou-se da mãe dizendo: às vezes a vida te coloca no tabuleiro sem perguntar. Mas se você vai ser peão ou rainha, só depende de você. Naquela noite, voltou para casa com uma decisão. Entrou no escritório de Rafael sem bater. Ele a olhou, surpreso. Eu fico, ele assentiu. Ótimo, então temos um acordo. Ela se aproximou. Mas com uma condição. Qual? Você vai me mostrar tudo. Os contratos, as negociações, as ameaças e, principalmente, tudo que Elias Brandão já fez. Se eu vou ser sua parceira nesse jogo, não vou entrar cega. Rafael encarou-a por longos segundos. Depois, pegou uma chave da gaveta e entregou a ela. Tem uma segunda pasta no cofre. Com tudo o que você quer saber, ela pegou a chave. Amanhã a gente começa de verdade. Ele sorriu, pela primeira vez sem arrogância. Bem-vinda à guerra, senhora Torres. O cofre se abriu com um clique seco. Isabela retirou a pasta preta com o nome EB 2019-2023 em letras brancas. Sentou-se no sofá com as mãos trêmulas. O relógio marcava quase meia-noite. Mas ela sabia que não dormiria até entender exatamente no que estava envolvida. As primeiras páginas traziam contratos rasurados, propostas rejeitadas e e-mails impressos. Uma troca específica chamou sua atenção. Se você não transferir a tecnologia, vamos expor seu histórico na JVTech e arrastar seu nome para o chão. Último aviso. Elias Brandão. Seguiram-se cópias de processos judiciais arquivados, tentativas de extorsão, ameaças. Veladas. Uma verdadeira guerra de bastidores, e Rafael no centro de tudo. Mas o que mais a atingiu foi um dossiê que ele montara sobre si mesmo. Uma confissão, quase. Relatava como anos antes havia confiado em Elias como sócio em um projeto de mapeamento de solo urbano, uma tecnologia que permitiria prever deslizamentos, afundamentos e colapsos estruturais com antecedência. Um sistema capaz de salvar vidas e de enriquecer quem o controlasse. Elias tentara registrar como exclusivo. Rafael reagiu. Perdeu contratos, foi ameaçado, precisou vender parte dos bens. Até que, com a ajuda de um consultor jurídico discreto,
Bolou um plano: esconder a patente no nome de alguém limpo, fora do radar corporativo, Isabela. E agora, com a venda da tecnologia para um consórcio internacional próxima de se concretizar, Elias estava de volta e disposto a tudo. Nos dias seguintes, Rafael passou a incluí-la nas reuniões. Isabela ouviu atentamente quando o advogado explicou que a venda da patente estava prevista para dali a 30 dias e que, por exigência do comprador, ambos os titulares, Rafael como inventor e Isabela como registrante, teriam que assinar juntos a liberação. Se ela recusar assinar, a negociação cai, explicou o advogado. E se Elias conseguir invalidar o casamento por fraude contratual antes da assinatura, ele toma o controle da patente. Ou seja, completou Isabela, o tempo está contra a gente. Rafael assentiu. Estava mais tenso, mais humano, dormia pouco, comia menos. Às vezes, ficava olhando o celular por minutos inteiros, como se esperasse a explosão de uma bomba invisível. E então, ela apareceu. Miriam, advogada de Elias Brandão e ex-namorada de Rafael. Foi em uma noite chuvosa. Isabela estava na cozinha quando ouviu batidas na porta. Rafael abriu. A mulher entrou como quem já conhecia a casa. Morena, cabelos lisos presos num coque perfeito. Impecável. Não vim brigar, vim propor um acordo. Disse sem rodeios. Você não tem mais esse direito, rebateu Rafael. Ah, Rafael, você é bom, mas não é imune. A cláusula foi registrada por mim, eu mesma redigi. Conheço cada brecha e posso usar todas contra vocês dois. Isabela cruzou os braços. Fale logo o que quer. Miriam sorriu com desdém. Simples. Assinem. A cessão da patente para Elias. Ele paga a vocês dois uma quantia generosa, bem acima do valor de mercado. Vocês somem e todo mundo sai ganhando. Rafael soltou um riso irônico. Ele quer pagar por algo que tentou roubar. Ou vocês aceitam, ou vamos provar que esse casamento é uma farsa e vocês perdem tudo. Não estou ameaçando, estou avisando. A tensão ficou densa no ar. Miriam tirou um cartão da bolsa e colocou sobre a mesa. Vocês têm até segunda. Depois disso, o jogo muda. Naquela noite, Isabela não dormiu. Estava em meio a uma guerra jurídica, emocional e financeira. E ela era a chave de tudo. Sua assinatura decidiria o destino de uma patente milionária e talvez de vidas. Porque sim, aquela tecnologia poderia prever desastres e evitar tragédias urbanas. Pela primeira vez, entendeu que não era só sobre dinheiro, era sobre responsabilidade. Na manhã seguinte, Rafael apareceu na sala com 2 malas prontas. O que é isso? Vamos viajar. Preciso te mostrar algo antes que decida o que vai fazer. Ela hesitou. Para onde? Para onde tudo começou. 2 horas depois, estavam na estrada. Rafael dirigia em silêncio, tenso. Só quando saíram da rodovia e pegaram uma estrada de terra, ele falou: essa tecnologia nasceu aqui, onde eu quase perdi tudo. Eles pararam em frente a uma encosta. Havia casas simples, uma creche e um centro comunitário. Rafael apontou para o alto do morro. Ali, em 2017, houve um deslizamento. 2 crianças morreram. A prefeitura alegou que não havia risco. Mas os dados mostravam o contrário. Foi aí que eu decidi criar o sistema. Para que isso não se repetisse, Isabela ficou em silêncio. O lugar, os rostos das crianças brincando, o cheiro de terra molhada, tudo era real. Mais real do que qualquer valor em dólar. Você não está vendendo só um projeto, disse ela enfim. Está vendendo um escudo. Rafael assentiu. E é por isso que não podemos entregar para Elias. Ele só quer lucro. Não vai usar isso para prevenir. Vai usar para negociar exclusividade com prefeituras. Vai privatizar o que deveria ser público. Ela entendeu. O que estava em jogo era mais que dinheiro. Era consciência. E então olhou para Rafael. Tem uma coisa que eu preciso saber. O quê?
Se eu te ajudar a vencer isso, vai acabar o nosso contrato? Ele demorou para responder. O contrato, sim, mas eu não tenho mais certeza se quero que você vá embora depois disso. Ela ficou em silêncio, o coração acelerado. E foi nesse momento que o telefone de Rafael tocou. Ele atendeu. Do outro lado da linha, o advogado falava apressado. Precisamos nos reunir agora. Elias entrou com uma liminar. Eles estão tentando anular o casamento com base em fraude contratual. Se o juiz aceitar, perdemos tudo ainda essa semana. O tribunal estava lotado, embora o caso corresse sob sigilo. Sentados lado a lado, Rafael e Isabela pareciam dois desconhecidos à primeira vista, mas os olhos deles diziam outra coisa. Estavam prontos para lutar. A liminar de Elias era direta. Alegava que o casamento entre os dois era fraudulento, feito unicamente para esconder uma patente, e que, por isso, o contrato era nulo. Se o juiz aceitasse, Elias ganharia controle total do invento. E Rafael e Isabela perderiam tudo. A primeira parte da audiência foi fria e objetiva. Miriam, representando Elias, apresentou e-mails, datas e documentos. Tentou pintar Isabela como uma jovem inocente usada como fachada. Disse que Rafael a manipulou, que nem sequer dividiam o mesmo quarto no início. Mas foi quando Isabela foi chamada para depor que o clima mudou. Ela respirou fundo, olhou nos olhos do juiz e disse: "Sim, nosso casamento começou como um acordo, mas isso não significa que foi uma fraude. Desde o início, eu sabia do que estava abrindo mão e o que estava protegendo. Com o tempo, esse acordo virou uma escolha. E hoje é mais que isso. É uma causa, uma vida compartilhada. Eu não fui usada. Eu escolhi ficar." O juiz fez uma pausa, depois pediu silêncio. Em seguida, Rafael foi chamado. "E o senhor confirma que se casou para esconder a patente?" "Sim, fiz o que precisava para proteger algo maior. Mas se arrependimento existisse em tribunal, eu só me arrependeria de não ter conhecido a Isabela antes." Com ela, tudo fez sentido. Houve um murmúrio no plenário. O juiz pediu os autos, disse que precisava de algumas horas para deliberar, e eles foram liberados. Naquela noite, Isabela e Rafael voltaram para casa em silêncio, cada um com um copo de vinho na mão, sentados no sofá, esperando a ligação do advogado. Rafael segurava a mão dela com força. Pela primeira vez, sem máscaras. Às 22h17, o telefone tocou. Isabela atendeu. "Sim", ouviu em silêncio. Depois desligou. "E então?", perguntou Rafael. Ela sorriu aliviada. "O juiz negou a liminar. O casamento continua válido. E a venda pode ser finalizada." Ele a puxou para um abraço. Ficaram ali, em silêncio. Pela primeira vez, não como aliados forçados, mas como parceiros reais. 3 semanas depois, a venda da patente foi concluída. O valor, mais de 12 milhões de reais. Parte do dinheiro foi para um fundo de pesquisa pública. Outra parte, Rafael usou para reconstruir projetos em áreas de risco. E o resto, Isabela reabriu a farmácia do pai, reformou o imóvel, contratou ex-funcionários antigos e criou um setor gratuito de orientação médica para a comunidade local. Quanto ao casamento, não houve nova cerimônia, nem fotos no Instagram. Mas, num sábado de manhã, ela colocou 2 canecas de café sobre a mesa da varanda e ele, de moletom e óculos tortos, sorriu e disse: "Ainda quer sair desse acordo?" Ela riu. "Só se for para fazer um novo, um sem cláusulas, só com promessas reais." Ele levantou a caneca. "Então, temos um novo contrato. Vitalício, tu e brindaram, como 2 desconhecidos que decidiram juntos reescrever o próprio destino." Gostou do conteúdo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo.
Ative o sininho para receber notificações e deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Até a próxima.